Bem-vindo a mais uma viagem do melhor unidade na estrada Motorhome. Ocupe seus lugares, aperte o cinto e boa viagem. Sendo um na parte dianteira e dois na parte traseira. Um na parte traseira para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça e a legislação prevê interferência no seu funcionamento. Obrigada. Ladies and gentlemen, our flight time to Rio de Janeiro will be 50 minutes. Reminder that it's forbidden to smoke on board and that your seatbelts must be fastened whenever seated, even if the corresponding sign is off. These aircraft has 3 lavatories, one in the front and 2 in the rear. One of them is for ladies use only. For your safety, the lavatories are equipped with smoke detectors and federal law permits can bring that. Thank you. Rio de Janeiro. A cidade é mencionada oficialmente pela primeira vez quando a segunda expedição exploratória portuguesa, comandada por Gaspar de Lemos, chegou em janeiro de 1502 nesta baía. O navegador supôs compreensivelmente que seria a foz de um rio e, por consequente, dando o nome à região de Rio de Janeiro. Porém, só em 1530, a corte portuguesa mandou uma expedição para colonizar esta área. O Rio de Janeiro desenvolveu-se graças à sua vocação natural como porto. Na mesma época em que o ouro foi descoberto nos estados de Minas Gerais, no final do século XVII. Salvador era a capital da colônia, mas a importância crescente do porto do Rio de Janeiro garantiu a transferência da sede do poder para o sul, para a cidade que se tornaria ainda mais o centro
intelectual e cultural do país. Já em 1808, a família real portuguesa veio para o Rio de Janeiro, refúgio escolhido diante da ameaça da invasão napoleônica. O Rio de Janeiro manteve a sua posição como capital do Brasil até a inauguração de Brasília em 1960. Assim como ocorre em outras diversas áreas da cultura brasileira, a palavra carioca vem da língua indígena tupi. O mesmo cercada de várias controvérsias quanto à sua origem, mas a versão mais aceita entre os estudiosos dá por conta do termo da expressão cari, que vem de branco, e oca, que vem de casa, o que significa casa de branco. A sua área territorial é de 1.200.329 km². A população em torno de 6.211.423 pessoas. E a densidade demográfica de 5.174,77 habitantes por quilômetros quadrados. O Cristo Redentor. A história do Cristo Redentor começou em 1859, quando um padre francês, Pierre-Marie Boss, da Igreja Colégio Imaculada da Conceição, teve um sonho de construir um monumento religioso no alto do Monte Corcovado, que tem 710 metros de altitude. A proposta do padre só começou a se realizar nos preparativos do centenário da independência do Brasil, em 1922. Um ano antes foi aberta uma disputa entre projetos para o monumento, e o vencedor foi Heitor da Silva Costa. Nesta mesma época, mais de 22 mil mulheres fizeram um abaixo-assinado para pedir ao presidente do Brasil, da época, Epitácio Pessoa, autorização para a construção do monumento.
A ideia do Cristo que fosse construído apenas com doações de brasileiros. Aí a Arquidiocese do Rio de Janeiro lançou uma semana do monumento, da qual foram arrecadados 1.000 contos de réis. Anos depois, foram feitas novas arrecadações e chegou a um montante de 2.500 contos de réis, o que vale atualmente em 9,5 milhões de reais. Os criadores do Cristo Redentor são o desenhista vencedor Heitor da Silva Costa, o pintor Carlos Oswaldo e o escultor Maximilian Kolbe, que esculpiu a cabeça e as mãos do monumento. O Cristo Redentor encontra-se de braços abertos formando uma cruz, que tem 38 metros de altura. Equivale a um edifício de 13 andares. Desse total, 30 metros são do monumento e 8 do pedestal. Cada braço tem a área de 88 metros quadrados e o pé mede 1,35 m. Só a cabeça pesa 30 toneladas. O monumento foi construído no Brasil, exceto a cabeça e as mãos, que foram moldadas em Paris, na França. O corpo do Cristo foi feito de pedra-sabão, que foi cortada em milhares de triângulos. Esses triângulos foram colados à mão sobre um tecido e depois aplicado na estátua por pastilheiros. A única parte projetada para o interior da construção é o coração do Cristo Redentor, que mede em torno de 1,30 m. O interior é composto de 12 andares, ligados por escadarias, que abre até os braços e na cabeça. O Cristo Redentor foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931 e contou com a presença de peregrinos do mundo todo. Nos séculos 17 e 18, na região do Monte Corcovado, onde se situa o Cristo Redentor e hoje o Parque Nacional da Tijuca, foi muito explorada, com a extração de madeira, plantios de café, engenhos de canas de açúcar. Com esse desmatamento inconsequente, trouxe duros resultados, com a escassez de água na cidade do Rio de Janeiro, pois muitas das nascentes que abasteciam os rios que regavam a cidade estavam todas nas áreas do Parque Nacional da Tijuca. No entanto, em 1861, a situação começou a mudar. Já o Dom Pedro II, então imperador do Brasil, declarou que a região do Parque Nacional da Tijuca como floresta protetora. Com isso, muitas das fazendas e chacras e sítios foram todos desapropriados e foram removidos, acabando assim com o desmatamento. Pode-se dizer então que a Tijuca é a primeira área protegida no mundo, já que é mais antiga do que o Parque Nacional de Yellowstone, e é considerado como o primeiro
parque nacional criado em 1872 nos Estados Unidos. Ainda hoje é possível identificar pés de café, construções, ruínas das antigas fazendas e sítios da época. Com a retirada dos exploradores da floresta, começou um processo de reflorestamento, liderada pelo Major Manuel Gomes Ascher, que iniciou os trabalhos com 6 escravos: Maria, Leopoldo, Eleutério, Constantino, Manuel e Mateus. Posteriormente acrescentou alguns feitores, assalariados e encarregados. Em 10 anos, mais de 100.000 árvores foram replantadas, principalmente as das espécies da Mata Atlântica. Já o Parque Lage fazia parte de um antigo engenho do Brasil Colônia, um antigo engenho de cana-de-açúcar dessa região do Rio de Janeiro. A sua história começa em torno de 1811, quando, então, Rodrigo de Freitas Melo e Castro assumiu essa antiga fazenda, às margens de uma lagoa. Suas terras eram tão grandes que iam até as proximidades da lagoa, hoje Rodrigo de Freitas. Na metade do século XIX, um nobre inglês comprou uma parte dessas terras e transformou em uma chácara. Contratou um famoso paisagista para construir um jardim nos moldes europeus. Os anos se passaram e essa chácara teve diversos proprietários, até chegar às mãos de Henrique Lage, do qual até hoje é o nome do lugar. Henrique Lage era casado com uma cantora lírica italiana. Em sua homenagem, ele se inspirou nos antigos palácios romanos para remodelar toda a arquitetura do local. Por isso, tem muitos mármores, azulejos, diversos itens utilizados no palacete do parque que foram trazidos diretamente da Itália. Mas com o passar do tempo, as dívidas chegaram e Henrique Lage teve que se desfazer da sua propriedade. Então, em 1957, o parque se tornou público e foi tombado pelo Patrimônio Cultural, Ambiental e Paisagístico da cidade do Rio de Janeiro, incorporado ao Parque Nacional da Tijuca.
E esse foi o vídeo dessa semana. Obrigada por assistir. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário, que ajuda bastante. Para a próxima semana teremos mais um vídeo sobre o Rio de Janeiro. Te vejo lá!